Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Oi, Silei, tudo bem? Tudo certo? A gente vai falar sobre a energia da casa. Daqui a pouquinho eu vou ter uma convidada, a Luciana, está chegando aqui. A gente vai falar sobre a energia da casa e como conhecer a casa ajuda a gente a entender se a gente está em equilíbrio, se a gente não está. Eu queria tanto ligar minha luzinha aqui, mas ela não está afim de trabalhar. Deixa eu ver se vai. Olha lá. Oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo. bom? Eu tô falando que eu queria ligar minha luzinha aqui, mas ela não tá afim de trabalhar hoje. Ah, é? Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Ai, adorei você aqui. Deixa eu te falar, a gente vai hoje, então, deixa eu falar pro pessoal, né, que tá chegando. Vamos esperar um pouquinho. Tá, se você quiser ligar a luz aí, fica à vontade, que tá tudo É, certo. Você não, tá me ela, ouvindo ela não bem? tá. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Sim. É, não, minha luz, ela não tá muito afim hoje, não, sabe? Então acho que eu não vou. Eu não vou nem tentar. Oi, Mi, boa noite, tudo Boa bem? noite. Gente, ó, quem tá chegando aí, vai enviando essa live para outras pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento e a relação com a casa, né? A casa que a gente mora, o ambiente que a gente vive, diz muito, muito, muito sobre a gente, mas também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. E aqui vocês sabem que eu sou astróloga, sou terapeuta energética, professora, mas também terapeuta sistêmica de ambientes. É uma... Olha, Sim, sou terapeuta sistêmica de ambientes. que E bacana. então a casa me interessa muito. Olá, boa noite, vamos entrando. Então a gente vai falar sobre isso. Eu chamei a Luciana. Lu, se apresenta para o pessoal, e aí a gente já introduz aqui. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Luciana Silveira. Eu sou organizer, né? Eu sou organizadora profissional. Eu atuo com organização de ambientes, com harmonização, com técnicas de Feng Shui. E eu idealizei a harmonia, que eu acho que é uma união disso tudo, né? Disso tudo que eu tento levar. A harmonia chama harmonia, organização e bem-estar, porque eu acredito de fato que a organização é uma ferramenta de bem-estar e que a gente ter uma casa onde a gente vive bem ajuda a gente a ter uma vida mais harmônica, né? Não é a harmonia só no sentido visual, no sentido estético, na beleza, mas também é, a gente ter um dia a dia mais tranquilo, na gente ter mais leveza, né, até para lidar com os imprevistos, na gente se relacionar melhor com as pessoas que dividem a casa com a gente. Então, eu acho que tudo isso aí é o universo, né, do Uhum. nosso lar, né, e por isso esse nome, eu escolhi esse nome Harmonia, né. E eu organizo de tudo, de documento a quarto de bebê, geladeira, mas eu falo que meu foco aí, né, a minha expertise mesmo é ajudar as pessoas a se livrarem da bagunça, a se livrar do excesso, a se livrar daquilo que elas não gostam na casa delas e transformar, né, a casa num ambiente que a pessoa consegue se conectar com aquele lugar, que ela se enxerga, que ela se sente representada, que ela gosta, que é prático, que funciona, né, porque eu falo sempre, ninguém precisa ter uma casa impecavelmente arrumada, né? Mas a gente Uhum. tem que ter uma casa que funcione a nosso favor, que acolhe a gente, que inspira a gente a cuidar dela, né? Então, e é essa transformação que eu busco levar e proporcionar com o meu trabalho. Ai, maravilhoso, Lu. Então, eu acredito demais, demais nisso, né? Eu acho que é fundamental a gente não olhar só para dentro, né? Eu trabalho olhando para dentro, mas a gente precisa também olhar para fora, porque tudo é um reflexo. E é tão fácil a gente cair numa coisa de ficar na rotina, no automático e acabar não percebendo o que está à nossa volta, né? A gente tem aquela rotina que
muitas vezes é muito fixa e a gente passa despercebido pelas coisas. E ter esse olhar atento, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou comprando, o que tem na minha casa, o que não tem, o que tem nas gavetas, né? É a mesma coisa que olhar para dentro. Eu acho assim que o processo de cuidar da nossa casa como eu posso dizer, é um voltar para casa, entre aspas, porque a sociedade, né, pede que a gente que nós sejamos produtivas. Então, é ir para fora, é produzir, é trabalhar, mas o ato de cuidar da nossa casa é um ato de voltar para dentro, é um ato de interiorização, e a gente faz muito pouco esse movimento, né? A gente só quer expandir, a gente só quer crescer, e não percebe que interiorizar, que realmente olhar para os detalhes, para o que está à nossa volta, tem esse poder, né, de fazer a gente voltar para casa, da gente se conectar com aquilo que faz bem para a gente, com o que dá paz, com o que dá harmonia, e traz equilíbrio. E se a gente não tiver um lugar no qual a gente pode voltar mesmo e se sentir bem, e se sentir representada, como você disse, como que a gente faz? A gente tem que criar esses ambientes. Se a gente não se colocar em ação, não criar esses ambientes, realmente a gente vai viver no automático e vai passar meio que, muitas vezes, despercebida sobre quem nós somos. Porque, né, se a gente não se conhece, se a gente não faz esse exercício de interiorização, tudo que está à nossa volta não tem como haver identificação, não tem como fazer a gente se sentir bem de verdade. Eu vejo assim, esse olhar atento que você fala é trazer consciência e intenção, né, também no que a gente faz na casa da gente, né? É isso que você falou, por que eu tenho isso? Eu estou comprando isso, eu vou levar isso para dentro da minha casa. Por quê? Para quê? Eu tenho lugar para guardar? Isso é útil para mim? Eu gosto disso, né? E o se sentir também, sentir que o lugar que você vive te representa, tem muito disso. Eu vou comprar isso porque é tendência, porque eu fui né, sei lá, numa loja de decoração, e essa é a Pantone do ano, essa é a cor que está, né, se usando, esse tipo de objeto de decoração, ou porque eu gosto disso, isso diz quem eu sou, isso tá, né, eu olho para isso e isso enche meus olhos, isso enche meu coração, né? Então, colocar intenção e consciência, né, nessas atitudes, né? É esse processo da gente ter clareza, né? Eu acho que a gente busca tanta coisa, mas no fim, tudo que a gente quer é ter clareza. E quando a gente tem clareza, a gente sabe escolher direito, a gente sabe o que a gente não quer, né? Sim. A gente sabe o que a gente coloca para dentro, o que a gente coloca para fora. A gente tem que ter clareza. E é só mesmo nesse movimento de se perceber, de perceber o que está à nossa volta, que a gente consegue ter essa clareza. Maravilhoso. Eu ia te perguntar aqui, acho que a gente falou um pouquinho, mas se você quiser complementar, o que a casa representa para você? O que foi uma coisa que te atraiu tanto, assim? Nossa, para mim, primeiro que eu sou canceriana, né? E você, como astróloga, vai me dizer, Eu né? adoro. Uhum. A casa do canceriano é uma coisa assim, muito forte, né? Essa coisa do lar, né? Tanto que, por exemplo, tem uma linha, né, de profissionais de organização que é muito assim, não, dá, tira, dou, não vai usar, tá. Eu apoio totalmente meus clientes em tirarem da casa deles aquilo que não tem sentido para eles, aquilo que eles não gostam, aquilo que eles não usam, aquilo que não é útil. Mas, por exemplo, alguma coisa que a pessoa quer guardar, porque é importante emocionalmente para ela, uma memória afetiva, é um objeto de valor sentimental, ainda que ela não vá usar mais, eu apoio que seja guardado. Porém, com o carinho que aquele objeto merece. Porque também dizer assim, eu tô guardando isso aqui porque eu ganhei da minha avó, ou do meu marido, alguma coisa, é um objeto que tem um valor sentimental, mas tá lá socado no fundo de uma gaveta com um monte de papel e revista velha, não, aí já acho que tem que guardar numa caixa bonita, num lugar bonito, se você quer ver, revisitar essas memórias de vez em quando, né? Então, eu tenho muito esse lado, né, do canceriano, eu amo a minha casa, para mim não tem, eu posso ficar num hotel, no melhor hotel do mundo, que para mim voltar para minha casa é a melhor sensação.
né? Eu abrir a porta da minha casa todos os dias quando eu chego, para mim é a melhor coisa. E eu acho que é isso que eu quero levar. Eu quero que todo mundo ame sua casa, sabe? Aham. Na pandemia, por exemplo, óbvio que foi sofrido não ter socialização, não encontrar as pessoas, não poder, né, sair livremente, sem máscara. Mas o ficar em casa não foi uma dor, vou dizer assim, para mim, sabe? Para mim é um prazer estar na minha casa, para mim é um prazer receber as pessoas na minha casa, eu amo receber na minha casa. Então, assim, para mim, minha casa é de fato o meu santuário, meu refúgio, sabe, lugar sagrado mesmo. Né? Então, Uhum. assim, na minha casa tem muita coisa que conta a minha história, tem muita foto, tem muito objeto, por exemplo, tem coisas, objetos de decoração que fizeram parte da decoração do meu casamento. Então, assim, a casa para mim é isso, é esse santuário, sabe? E eu Uhum. acho que o caminho é esse, né? A gente, você falou, né, do que está fora, está dentro, e é isso, a casa, a gente tem, vamos dizer assim, a nossa pele, né, a roupa que a gente veste é como se fosse uma segunda pele. E eu vejo a nossa casa como mais uma camada de pele, né, que Exato. molda, que protege, é, que diz, né, sobre a gente. Eu acho que é isso. Uhum. Ai, que lindo. Canceriana, né? Tem É, uma Canceriano coisa tem com a casa, com o lar, com o passado. Eu é, concordo plenamente com você. Eu acho que esse movimento de você chegar e tirando, eliminando as coisas, ele fere, né? Porque dói. A gente tem uma coisa de. É a nossa história. A sim, gente não sim. precisa se desfazer de tudo. A Dito, gente também exato. não precisa ficar com tudo. Mas a gente pode ter objetos que tragam essas lembranças, que contem a nossa história. E isso é uma coisa que eu ressignifiquei muito, porque eu era muito desse lado de, ah, não, eu não quero nada, tanto que acho que veio muito da minha mãe, porque minha mãe, ela não guardou nada de roupinha da gente, nada, nada, nada. Eu tinha um parzinho de meia só. E eu fui muito assim com os meus filhos. Eu tenho, assim, poucas coisas deles de pequenininhos. Mas é gostoso. Hoje eu enxergo, assim, o valor que tem um objeto que fala da nossa história. Porque, como eu quero aqui relacionar muito a casa com o autoconhecimento, né? Porque eu acredito muito que só através do autoconhecimento a gente consegue ter mais equilíbrio, mais harmonia na nossa vida, aprender a lidar, né, com a gente mesmo primeiro e com o que acontece na nossa vida. Eu acredito que conhecer a nossa história é, é parte disso. Se a gente não conhece as nossas raízes, mesmo que a gente não conheça os nossos pais, a gente saber um pouquinho do nosso passado, nem que seja não tão distante, é muito importante. Né? A gente encontrar, é de lá que a gente veio. Então, assim, totalmente apoiada, concordo plenamente com você. E, e como que você acha possível a gente se conhecer através da nossa casa? Como que funciona isso para você? Assim? Como que é essa história que a casa conta? Eu acho que tem várias formas, né? Um, que eu falei, é isso, é de você ter coisas que contam a sua história, fazendo parte da decoração, né? Enfim, fazendo parte dos objetos que estão ali. O ato de organizar, tem muitos. Quando a gente está organizando objetos, coisas, documentos, fotos, roupas, seja o que for que a gente tem dentro da nossa casa, eu vejo isso no meu trabalho, né, com os meus clientes. A cada coisa que a pessoa pega, vem uma história de, isso aqui eu ganhei de alguém, isso aqui foi de uma viagem com uma amiga, isso aqui eu comprei em tal lugar, isso aqui era de não sei quando, essa máquina de escrever foi a primeira que eu usei na minha profissão, você entendeu? Então, assim, e o ato de organizar, ele é terapêutico. Uhum. Isso é curativo. Você olhar, você avaliar, você escolher, falar, eu quero ficar com isso, eu não quero. Isso foi muito importante em algum momento da minha vida, hoje já não é mais, hoje não faz sentido, porque a gente, o autoconhecimento, eu vejo, você é especialista nisso, eu não, né? Eu já passei por processo de autoconhecimento, mas eu vejo que é também a gente caminhar para frente, entendendo quem nós fomos, honrando quem nós fomos, Exato. mas avançando, indo adiante.
E faz parte disso, no meu entendimento, você dizer, nossa, isso aqui foi muito importante nessa fase da minha vida, isso aqui foi essencial, mas hoje isso não faz sentido mais para quem eu sou hoje. Ou para quem eu quero ser, para onde eu estou indo, para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, isso aqui faz sentido, isso aqui deve ir comigo, né? Então, assim, eu acho que a criar essa casa, né, que eu falo de casa afetiva, criar essa casa afetiva, essa casa que te representa, que você se vê em cada cantinho, passa por isso, né? Por você organizar, por você decorar. Eu falo, a casa também ela é um organismo vivo, né? E cuidar da casa, a organização é um dos pilares da casa, né? Que é uma forma de cuidado, né? Tem a limpeza da casa, tem a organização da casa, tem a decoração da casa, e a gente, tudo está conectado. Não adianta também eu falar assim, então eu vou organizar toda a minha casa e vou pôr etiqueta em tudo, e vai ficar tudo perfeito, impecável, parecendo uma loja, e a casa tá suja. Ou não, a casa não tem nada de decoração que eu goste, que eu olhe e falo, nossa, eu adoro essa planta, eu gosto de cuidar dessa planta. Ou, nossa, olha esse objeto, eu amo isso. Ou então eu dizer assim, eu vou gastar uma fortuna em colocar cortinas maravilhosas, aquele tapete maravilhoso, aquelas almofadas combinando, mas não tem uma planta, não tem nada vivo, e eu gosto disso, eu sinto falta disso, ou a casa tá uma bagunça, tá tudo escondidinho dentro dos armários, mas por fora tá tudo lindo, com objetos de decoração maravilhosos, também não vai funcionar. Uhum. Então, não, eu vou fazer feng shui na minha casa, eu vou fazer todas as curas, vou colocar o sofá de frente, vou colocar a cama de frente, vou tirar os móveis que estão impedindo as portas de abrirem, mas os armários estão socados de coisa, não adianta, porque o Feng Shui, né, a harmonização, ou uma casa harmônica, passa por uma casa onde a energia flui livremente. Uma casa com excesso, cheio de coisa quebrada, de coisa estragada, ou de armário lotado de coisa, a energia não flui ali, né? Então, é esse olhar para o todo, é esse olhar integral, é esse cuidar integralmente, né? Assim como a gente cuida da gente. Não adianta nada eu dizer, olha, eu vou dormir cedo todo dia porque é saudável. Mas aí eu tomo refrigerante todo dia, eu acordo, não tomo café da manhã, eu sou sedentária. Tá? Então, não adiantou eu só dormir cedo, né? Ou então, não, eu vou comer super bem, mas eu vou ser sedentária, eu vou ficar à noite no celular, e não vou dormir a quantidade de horas adequadas. Também algo está em desequilíbrio, né? Então a gente olha para a gente de forma integral e se cuida de forma integral, a casa é a mesma coisa, é um reflexo. Então eu vou olhar para a minha casa como um todo e vou cuidar dela como um todo. Isso não estou querendo aqui dizer que a casa da gente tem que ser perfeita, longe disso, né? Tem dias que eu não vou ter tempo de lavar a louça, e a louça vai ficar suja lá na pia, tá tudo bem. No outro dia eu vou lavar a louça. Né, porque eu não posso deixar acumular a louça de vários dias, de forma que a minha cozinha vire um caos e eu não consiga nem fazer um café. Uhum. Né? É aceitar também a nossa humanidade de o quanto eu dou conta. E aí a organização entra nisso também. Se eu tenho coisas demais, ou se está tudo bagunçado, tudo caótico, como eu dou conta de lidar com isso? Porque se eu estou o tempo todo lutando contra a bagunça, eu estou perdendo tempo, perdendo energia, e não estou chegando onde eu quero, né? E não estou conseguindo. Desculpa se eu já desviei da pergunta que você fez. Não, Mas fica tranquila. eu acho que está tudo dentro de uma linha, sabe? Na minha cabeça. Não, concordo. Não é isso, não se preocupa com isso, não. A gente vai conversando aqui, vai chegando em outros lugares e tá tudo bem. Porque é isso que você falou, né? Você falou assim, eu não vou lavar a louça todo dia. Vai ter dia que vai ficar lá. E quando a gente fala sobre se conhecer, sobre esse processo de autoconhecimento, o que a gente traz é muito isso, é essa autoaceitação. Não é todo dia que você vai estar feliz e alegre e equilibrada. Não, vai ter dias que você não vai estar bem. E tá tudo bem, você precisa passar por isso, né? E essa questão das bagunças, né? Imagina que a sua casa tem esse, né, muito acúmulo de coisas, muita bagunça. Aqui dentro de você, é porque tem também alguma coisa, tá lá, que você não tá querendo mexer. Então, assim, eu enxergo muito isso, assim, sabe? Como no meu lado terapeuta sistêmica, a gente enxerga muito isso. O que tá acontecendo na sua casa? Tá acontecendo aí fora? Tá acontecendo dentro de você também. Então, é muito importante olhar. Só que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De não ser
se cobrar demais, se criticar demais, porque de repente tem um dia que a casa tá bagunçada, ou se você tem crianças pequenas, e vai ser difícil parar brinquedo totalmente guardado na estante bonitinho lá, né? Então, tem que buscar esse equilíbrio, né? Tem que ter esse lado, assim. Esse equilíbrio é essa aceitação, né? De que a gente é humano e a gente não pode se criticar o tempo todo e se cobrar a perfeição. E aceitar a casa também, né? Tem uma consultora de Feng Shui que eu adoro o canal dela no YouTube, chama A Casa Como Ela É a Gabi, da Harmonidade. E ela fala muito isso, assim, sabe? E eu acho que tem esse lado também da gente, porque tem gente que só reclama da casa, só critica a casa, ou só, né, só vê os defeitos, ou, eu não vou cuidar porque eu não vou pintar, ou não vou organizar, não vou fazer tal coisa porque é uma casa alugada, ou porque é uma casa temporária, ou, tipo, não importa, é onde você está morando, é onde você dorme e acorda todos os dias. Então, faça desse lugar o melhor lugar. Se amanhã ou depois você estiver em outro lugar, não importa, você leva isso com você, né? Esperar ter uma casa perfeita, né? Não é esse o caminho, né? Aceitar a nossa humanidade, aceitar também que a casa não é perfeita, não tem que ser, né? Não, perfeito isso que você falou, porque, eu acredito que energeticamente falando, se você está numa casa, você não foi atraída para essa casa por acaso. Existe um aprendizado para você ter ali. Por que você foi parar numa casa alugada que você não gosta tanto? Será que você tem que olhar para alguma parte sua que você não está gostando tanto também? Será que está faltando um olhar assim? Então, assim, eu vejo como assim, tudo tem um porquê. Então, nossa, faz super sentido isso que você disse. É isso que você falou do sistêmico, né? Tem esse lado também, né? Por exemplo, se tá tudo descuidado, se, sei lá, seu guarda-roupa tá cheio de roupa socada, tudo misturado, você não acha nada, tá aquela zona, você não quer olhar para aquilo. Significa que você tá negando alguma coisa. Então tem alguma coisa na sua vida também que você não tá querendo olhar. Sim, exatamente. O que está guardado ali que você não quer mexer. Tanto que tem essa expressão, né, quando a pessoa se revela ou se assume de, a pessoa saiu do armário, né? Por quê? Porque no nosso armário é onde a gente guarda a nossa intimidade, os nossos segredos, vamos dizer assim. Então, o que significa o seu armário bagunçado? Que você também não está olhando para a coisa da sua vida, ou porque você não está cuidando de si, não está cuidando da sua vida, a sua falta de cuidado com as suas coisas é um reflexo da sua falta de cuidado consigo mesmo, com a sua própria vida. Então, tudo isso que a gente pode refletir, né, sobre isso. Total. É bem isso. E saber ter esse olhar, né, que vai ter fases da sua vida que talvez você esteja mais corrida e não esteja tão atenta a certas coisas e que algumas coisas vão passar. Mas vai ter fases, é importante você ter essa percepção, né? Ter essa auto-observação de como você tá. E aí, a consciência. A consciência e a intenção, porque às vezes eu tô até atenta aqui, tá bagunçado ali, mas eu tô tão corrida que eu tô sem tempo, mas a hora que eu puder, né, é o que eu falei, é de colocar a atenção e a consciência. Tá tudo bem, igual eu te falei da louça na pia. A pia tá cheia, mas tá tudo bem, eu tô lidando com outra coisa que é prioridade. Depois eu vou lidar com a louça. Talvez só no dia seguinte eu vou poder lidar com a louça. E tá tudo bem, mas eu tô atenta a isso, eu tô observando isso. E observar não significa julgar, né? Aí vem a questão que a gente falou antes da aceitação, né? Observar é uma coisa, isso tá acontecendo. Eu não preciso julgar, eu fui incapaz, eu fui... até porque... principalmente para nós mulheres, na sociedade que a gente vive, tem muito essa cobrança. A casa bagunçada, a casa que não funciona, a rotina desorganizada, como se a mulher fracassou no cuidado com a casa. Entendeu? Ela pode até ser muito boa na carreira dela, mas se a casa está bagunçada, então é uma falha da mulher. E aí também a gente tem que trazer isso. Não, eu não tenho que dar conta de tudo, eu não sou né, uma super heroína, né? Não é isso. A gente aceitar. Eu fiz um workshop uma vez da Faf Carvalho, não sei se você conhece, da Roman Soul. E ela fala isso, chama Casas com Alma esse workshop. É bem legal. E ela fala isso, da gente também olhar para os defeitos da nossa casa. Por exemplo, ela fala,
pega um objeto de decoração e põe ele em outro lugar e deixa ele ali, deixa ele te incomodar por alguns dias. E se observa, por que está te incomodando? Porque te disseram que você Uhum. tinha que deixar tudo sempre no lugar? Por que você está se cobrando? Né? Deixa o tapete lá com o fio puxado e aceita que o tapete está com o fio puxado. Qual que é o problema? Isso faz de você menos mulher, menos capaz, você fracassou no cuidado com a sua casa porque tem um tapete com fio puxado. Né? Então ela fala, deixa às vezes alguma coisa fora do lugar e aceita isso. Porque viver também é tirar as coisas do É. lugar, né? Uhum. A A gente impermanência, tá, né? a casa não é, eu tô falando, a casa não tem que ser perfeita e não é porque a gente vive nela. Uhum. Né? Vida é movimento, e a Isso. casa é um reflexo da nossa vida, então sempre vai ter Uhum. coisa fora do lugar, tá tudo certo. Uhum. É isso mesmo. Eu vi um post no seu feed onde você falava sobre as barreiras da casa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas barreiras, o que que elas podem bloquear, como que As funciona. toxinas, né, são coisas, é o que eu falei do antes, né, do faz o Feng Shui, mas deixa a bagunça, né, Uhum. são coisas que, porque nós somos, né, vida, né, a gente tem a energia da vida, né, e tem a energia vital que entra na nossa casa, que é o Qi, né, que os Uhum. chineses chamam. E para que a casa, que a energia flua livremente pela casa, tem algumas coisas que se tornam barreiras, né? Móveis na frente de Voltou. uma porta, tem uma porta que não abre, coisa quebrada, coisa estragada, coisa que não funciona. Por exemplo, tem um eletrodoméstico que não funciona, lâmpada que não acende, torneira que fica pingando, coisa que entupida, encanamento entupido. Tudo isso são coisas que impedem, né, que a energia flua livremente no ambiente. Né? Planta morta. Então, assim, tem várias coisas que se tornam barreiras, né, obstáculos para que a energia flua livremente no ambiente. Então, por isso que eu falo, né, do cuidado integral. Né? Então, não é só organizar, é limpar, a sujeira também é um outro bloqueio. Né? Uhum. E, e eu não sei, eu acho que tudo isso pode ser terapêutico, sabe? Limpar a casa pode ser terapêutico. Uhum. Tem coisa mais gostosa, você quer pegar uma coisa assim por mais, por exemplo, o dia que você faz uma faxina, é cansativo fisicamente, às vezes pode ser chato, limpar algumas coisas é chato, mas a hora que você termina e você olha aquele Depois. lugar, você se sente bem, todo mundo se sente bem num lugar bem cuidado. A Uhum. verdade é essa, né? Tem gente que acha chato, ou que tem preguiça, ou que não gosta, ou que não aprendeu a gostar. Eu vejo muito isso, trabalhando com alguns clientes Uhum. e já conversando também com psicólogos, com parceiros que são, né, ou psicólogos ou psicanalistas. Se a pessoa cresceu numa casa, num ambiente onde ninguém ensinou ela a cuidar das próprias coisas, a limpar, a organizar, a guardar, ou ela via todo mundo reclamando de fazer, e ela não sabe, hoje ela tem a casa dela, ela é adulta, ela não sabe lidar com a casa dela. E aí ela acha Uhum. chata, aí ela deixa de fazer. Só que se ela está num ambiente, ou ela deseja isso, ou ela está alheia a isso, ela acha que aquilo é normal. E aí quando ela está num ambiente assim, ela se sente bem, porque todo mundo se sente bem. Né? Uhum. Isso é neurociência. A gente Sim. foi feito para o bem-estar. Entendeu? Então, assim, você está num lugar que é gostoso, que é acolhedor, que está limpo, né? Não estou falando de sofisticação, não é isso. É um Uhum. lugar onde você se sente acolhido, você se sente bem, né? E a limpeza proporciona isso. Aham. É um E lugar você onde tem sabe. natureza proporciona isso, né? É um lugar onde tem verde proporciona isso, né? Todo mundo se sente bem. E você sabe que, assim, eu vou falar uma experiência minha mesmo, porque a minha primeira formação, eu sou formada em faculdade de design de interiores, então eu tenho uma ligação com Ah, a casa. Só que, naquela época, a minha visão da casa era estética. Então, quando eu casei, minha casa, meu marido é arquiteto, eu era designer, né? Então, a gente cuidou de toda a parte estética. Mas cuidar da casa, né, ter esse olhar para a casa, eu não tinha. Porque na minha casa também, minha mãe trabalhava o dia inteiro, tinha uma pessoa que cuidava da casa para gente. Então eu não tinha esse olhar. Então foi nesse processo mesmo de autoconhecimento que foi me trazendo isso.
E hoje mesmo eu falei lá nos meus stories o seguinte, que muitas vezes, né, como que a criança é? A criança, ela quer os brinquedos, mas ela não quer arrumar. A criança quer tirar notas boas, mas ela não quer estudar. E a gente? Será que a gente, de repente, não está almejando só o nosso objetivo e não está querendo passar por aquele processo? Porque quando a gente fala da casa, né, a gente quer uma casa limpa, todo mundo quer. A gente quer uma casa acolhedora. Mas será que a gente está se propondo, como adultos que somos hoje, a passar pelo processo? Ou a gente ainda está no espírito da criança, que quer Querendo o pronto. resultado, que quer o resultado, mas não quer caminhar até lá? Então, assim, são muitos questionamentos que a gente pode ter com esse olhar de o quanto a gente está assumindo a nossa vida adulta. Infelizmente, né, a gente tem muitas lacunas emocionais que a gente deixa aí no passado e que nos fazem agir ainda na criança que ficou. E olhar para casa e assumir a responsabilidade de esta é a minha casa. Ela não é a ideal, ela não é a perfeita, mas é a casa que eu moro, é a casa que eu tenho. E eu vou fazer dela um lar. Isso é assumir a nossa porção adulta, né? Então, me veio isso, porque eu estava falando disso nos stories, eu acho que casou muito com o que você disse, porque, igual aqui a Paty está falando assim, pode ter chão de barro e estar tudo limpinho e organizado, lindo. Com certeza, Paty. Com certeza. Até na internet a gente encontra umas casas assim, umas fotos de casas assim, Isso. né? Sim, isso. sim. É assumir, né, a nossa responsabilidade sem ficar se sabotando, sem ficar colocando obstáculo no caminho. Você pode não ter aprendido, você pode não ter vivido isso, mas enquanto você se propõe a ter a sua casa, né, você tem que mudar esse padrão. E é um processo. Talvez não aconteça de uma hora para outra como foi comigo. Comigo não foi de uma hora para outra. Eu tive que ter meu primeiro filho para me conectar muito mais com a minha casa, para gostar de plantas, para, enfim, para tudo isso. Não, a pandemia teve muito isso, né? Muita gente que comprou planta, que decorou a casa, né? Tem até pesquisas, né? Mostrando pesquisas do valor econômico, eu acho, que as pessoas compraram eletrodoméstico, fizeram reforma, pintaram, compraram objetos de decoração. Por quê? Porque começou. Às vezes a pessoa saía de casa de manhã, voltava só à noite, né? Ficava o dia inteiro fora, ficava ali às vezes no final de semana, saía, e aí de repente teve que ficar 24 horas ali dentro, né? E trabalhar ali dentro, e as crianças brincarem só ali dentro, e fazer tudo dentro de casa, fazer exercício físico ali dentro, dar aula, assistir aula, estudar, tudo dentro de casa. E aí começou a perceber, não, eu não gosto muito da cor dessa parede, ou nossa, falta vida aqui, se eu colocar uma plantinha vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Ou, nossa, essa cadeira aqui que eu sento para jantar é ok, mas para eu ficar sentado o dia inteiro trabalhando tá meio desconfortável. Ou, essa luz não é suficiente para eu ler o tempo todo no computador. Então, sentir como que é, né, estar, de fato, dentro de casa. E aí trazer, o que eu preciso para me sentir melhor aqui? É por isso que eu falo, todo mundo gosta de bem-estar, todo mundo precisa. Né? Nós precisamos disso. E nada como o melhor lugar para a gente construir uma vida bem vivida é dentro da nossa casa. Um dia eu vi eu não enxergo. A Michelle está falando assim, o método Fly Lady tem me ajudado bastante nesse processo de cuidado com a minha casa. Ai, que eu conheço, é ótimo mesmo. Perdi o que eu ia falar, enfim. Ai, se eu lembrar. Não, eu que eu quis ler e enfim. Não, mas você estava falando das pessoas na pandemia que se voltaram para casa, para a gente construir, né, alguma coisa tem a ver com a gente tem que olhar para casa. E olhar para a gente. Olhar para a gente. Né? Em primeiro lugar. E esse olhar para a gente é do que eu gosto, do que eu preciso, do que eu sou capaz, o quanto eu sou capaz de administrar, né? Porque a organização passa por isso também. Eu quero ter, sei lá, e a limpeza também, eu quero ter milhares de bibelôs decorando, ou quero ter, sei lá, 35 blusinhas, 75 calcinhas.
tá, eu consigo cuidar disso tudo, eu consigo administrar isso tudo, porque tudo que a gente tem que administrar, né? Desde uma caneta até um imóvel, tem o carro, tudo você tem que administrar. Então, você, administrar é o quê? É pagar imposto, se tiver imposto, é limpar, é dobrar, é guardar, é saber onde está, é lavar. Então, o quanto eu sou capaz de absorver de cuidado daquilo que eu quero ter dentro da minha casa, né? Porque ter um monte de objetos de decoração, ok, eu tô a fim de limpar, eu tenho energia para limpar, se eu precisar limpar, porque também às vezes eu tenho um funcionário, mas na pandemia já não dava para ter funcionário. Então aí também por isso que as pessoas compraram eletrodoméstico, funcionário limpava, agora eu preciso de um aspirador. Não, na verdade eu preciso de um robô que aspira. Não, preciso de um mop, porque eu não quero torcer pano. Preciso de uma máquina de lavar louça, porque não dá para ficar lavando louça o tempo todo. Né? Então, o estar em casa trouxe também isso. Olha, cuidar realmente dá trabalho. Toma tempo, energia. Então, esse olhar também, o quanto eu sou capaz de cuidar, o quanto eu estou disposta também a colocar meu tempo e a minha energia nesse cuidado. Né? Mas também entender que a gente cuidar da casa é a gente cuidar da gente, a gente cuidar da vida, né? E ter essa clareza demanda autoconhecimento, né? Se você não entende, se você não tem clareza das coisas que você gosta, das coisas que você tem, tá disposta a assumir, não adianta nada. Você pode ter as coisas mais tecnológicas, mas se você, por exemplo, é uma coisa que eu ganhei uma vez, que é aquele negócio de fazer suco, sabe? De você colocar e tal. É incrível, é maravilhoso, mas eu não tenho paciência de lavar aquilo. Entendeu? Para mim Diz não que é trabalhoso funciona. mesmo, eu nunca tive, mas eu já ouvi falar que é Para horrível de mim não lavar. funciona. Então, assim, é maravilhoso, faz uns sucos maravilhosos, mas para mim não funciona. Eu não vou passar um tempo lavando aquele negócio. Então é isso, a gente ter esse autoconhecimento de saber o que a gente quer, o que a gente está disposto e o que a gente não está. E era exatamente isso que eu ia te perguntar mesmo, que você acabou já falando. E tem muita gente também que se sente muito presa na disciplina de organizar. E até eu ia falar sobre isso, porque eu falei nos stories que não é só pela bagunça que a gente percebe que existe um desequilíbrio, mas muitas vezes pelo excesso de organização, não é mesmo? Às vezes a pessoa está tão... Fala um pouquinho, fala você sobre essa questão dos Eu excessos. acho que, na verdade, é a organização, é a limpeza, é eu ter que estar tudo arrumado, é ter que ser tudo do meu jeito, né? É necessidade de controle. E aí eu acho que é a mesma história, só que do outro lado. Né? Se meu armário está uma bagunça, é algo que eu não tô olhando, é porque eu não estou olhando em algo na minha vida. Né? Aquilo está refletindo uma situação emocional, psicológica, a necessidade de controle, ou de, não, tem que estar tudo impecavelmente arrumado, porque se chegar alguém, eu não posso passar a impressão que a minha casa é bagunçada, ou tem que estar tudo limpo, alguém foi lá, tomou um copo d'água e deixou o copo sujo, você vai lá e lava o copo, sabe? Isso também não é saudável, né? Eu falo, organização é uma ferramenta de bem-estar. Organização, não paranoia, né? Paranoia aí é o contrário, aí são os extremos, né? A bagunça que vira caos e que você não consegue dar conta de ter uma casa que funciona, isso é um desequilíbrio, né? E a necessidade de ter que tá tudo o tempo todo impecável, é o que eu falei, a casa tem movimento, porque a gente está vivendo nela, né? Então a casa tem vida. Então não tem como não ter nada fora do lugar. Não tem como estar tudo sempre impecavelmente limpo. E se a pessoa tem essa necessidade, é alguma coisa na vida dela que ela tenta controlar, e a gente também não tem controle de nada, a verdade é essa, e está se refletindo no ambiente. Não, ó, alguém foi lá, não, tipo, eu pus esse porta-retrato aqui, alguém foi lá e virou, não, vou mudar ele de lugar, porque é aqui que ele tem que ficar. Né? Então, assim, é olhar para isso, o que essa necessidade de perfeição está escondendo? O que essa necessidade de controle está escondendo ou está mostrando? Ou tá me chamando a atenção? Por que eu preciso disso? Eu acho que o caminho é o mesmo. E você sabe que a gente pensando na astrologia, por exemplo, a gente pode pensar num eixo de signos. E aqui eu quero deixar claro que quando a gente fala de signos, a gente não está falando de gente, tá?
porque senão vocês começam a associar aqui com signos. Mas são energias. Então, na astrologia tem o eixo Peixes-Virgem. Virgem fala da organização, da busca pelo aperfeiçoamento. E Peixes fala do caos, da imaginação, dos sonhos. Só que, na astrologia, os dois signos que são opostos e complementares como eles, é como se eles fossem duas faces da mesma moeda. Na verdade, eles são a mesma coisa, só que em polaridades opostas. Então, a organização, o controle, o aperfeiçoamento precisa do caos, precisa da confiança na vida, precisa dos sonhos, precisa da imaginação. Não tem como a gente fluir na vida se a gente ficar em um dos polos. Se a gente fica muito na bagunça, a gente perde totalmente o controle de tudo. Mas se a gente fica muito no excesso de controle, a gente deixa de viver os nossos sonhos. A gente deixa de confiar mesmo na vida. Então, acho que esse eixo assim, representa muito essa questão do controle e da organização, que às vezes pode ser extrema. Né? Me veio essa lembrança. Sim, e me fez lembrar de uma coisa. Tem muito um clichê, né, de virginiano, a virginiano é organizado. Direto, assim, nos meus stories tem alguma coisa de tipo, esse virginiano pira, tá. E eu não vejo dessa forma. E eu sou uma pessoa cercada de virginianos, tá? Eu tenho um avô, uma avó, uma irmã, um marido, um cunhado. O virginiano, ele é extremamente metódico. Sim, gosta do sistema. E controlador. Também controlador. Tem essa coisa do controle que você falou. Eles são metódicos, eles gostam da ordem, né? Uma coisa caótica deixa um virginiano incomodado. Mas eles não são necessariamente organizados. Não. Né? Eu sempre falo isso quando eu falo assim, virginiano, não tem uma coisa a ver com a outra. Eles são metódicos. E aí, ser metódico ajuda na organização. Isso é um fato, é uma característica que ajuda a organizar. Porque a organização tem uma metodologia. Né? Eu tenho lua em virgem. Então, me ajuda no meu trabalho ser metódica, né? Mas não quer dizer que todo virginiano seja organizado, né? Não quer dizer nada disso. Eu tenho um irmão virginiano que é mais bagunceiro do que eu. Eu sou pisciana. Então, você é pisciana? Eu sou pisciana. Eu sou do caos, dos sonhos. Sonhador, total. Total. Mas é isso, gente. Signo primeira coisa, signo não é gente. Signo não é gente, tá bom? Mas vamos voltar para casa aqui. Não, é que eu ia falar. Não, uma coisa que a gente já falou, porque eu falei assim, na astrologia a gente segue umas leis herméticas que falam o que tá em cima, o que tá embaixo, o que tá dentro, o que tá fora. Que é muito do que a gente falou, né? Que quando a gente enxerga a nossa casa, a gente está enxergando nós mesmas, né? A gente está enxergando aquela dinâmica daquela família. A gente está enxergando tudo que acontece ali. É um reflexo, né? Como se fosse um espelho. A casa espelha a gente, né? E reflete aquilo que a gente como a gente está. Também tem muito isso, né? A vida não é uma linha reta, né? A gente tem momentos. E a casa também reflete esses momentos. Por exemplo, eu já tive cliente que era uma pessoa extremamente organizada, assim, nas coisas dela, mas passou por um momento difícil na vida, passou por uma perda, aí que causou uma depressão, enfim. E isso tudo fez ela se desconectar, sei lá, acho que da vida, da casa, e a casa dela virou um caos, porque ela não queria lidar com aquilo. Não quer dizer que ela seja uma pessoa desorganizada, ela passou por um momento onde a casa dela passou a refletir aquele momento que ela estava vivenciando, você entendeu? E aí depois, como a vida foi voltando para os eixos, aí ela pediu ajuda, eu cheguei nela, ela chegou a mim através da terapeuta dela. E aí a gente colocou a casa em ordem e aí tudo voltou para os trilhos. Então tem isso também, a nossa casa reflete os nossos... É aquilo que eu falei, por exemplo, ok, a pessoa organizada, mas está numa semana corrida, a pia vai ficar cheia de louça. Por quê? Porque é aquele momento de vida. Né? A gente também tem que saber entender que é isso que eu falei, a casa é um reflexo, ela está refletindo quem a gente é, mas também os momentos que a gente está vivendo, né? E passa por essa aceitação da nossa humanidade e de que a vida não é perfeita e não é uma linha reta, e que às vezes sim, a gente vai ter momentos mais caóticos e a casa vai refletir isso. Né? Em momentos que a gente está mais tranquila, a gente consegue se dedicar mais, e aí a casa vai refletir isso também. É a mesma coisa que quando você é solteiro, é um casal,
E aí você tem uma criança. A criança vai bagunçar a casa, porque ela tá brincando, e tem que bagunçar. Se uma criança mora numa casa e ela não pode ter a liberdade de bagunçar, de brincar, de explorar o ambiente, qual é o sentido de você ter uma criança? Se você quer que os brinquedos fiquem lá expostos na estante, lindos, maravilhosos, qual é o sentido? Né? Então, assim, isso é inclusive uma coisa que eu sempre falo quando eu organizo casa de família, tenho muito esse perfil de cliente de família, faço oficina de organização de brinquedos, é isso. Organizar brinquedos não significa que não vai ter brinquedo espalhado na sala. Né? Você organizar os brinquedos significa o quê? Que você vai dar lugar para as coisas, para a criança saber onde procurar e saber para onde voltar. E mais que isso, para você fazer um exercício de ensinar para o seu filho como cuidar das coisas dele. Você exercitar a independência, você ensinar autonomia, você permitir que a criança tenha autonomia. Não é para ter um quarto de brinquedo que parece uma loja no lugar, não é isso, né? Não é essa a proposta e não é esse o caminho. Né? Não é assim que a gente vai criar um ser humano que vai ser responsável pelas próprias coisas, vai ser independente, vai ser autônomo, e quando tiver a casa dele vai conseguir lidar. Né? Você me fez lembrar a minha infância. Eu tinha uma amiga que eu ia na casa dela, e assim, eu como pisciana, né? Eu chegava lá e ela tinha uma estante bem alta, com todas as Barbies dentro da caixa. Dentro da caixa. Olha. Mas assim, uma coleção gigantesca. E ela adorava ver as Barbies assim. Olha. Eu não sei o que aconteceu, se os pais ensinaram isso, mas eu chegava lá e eu via aquilo e eu ficava assim maluca, porque eu queria pegar todas as Barbies e brincar e cortar o cabelo, porque eu adorava cortar o cabelo dela. E, enfim, mas é muito isso, né? Como é que você, né? Como é que a criança vai viver com aquilo ali, assim? No caso dela, ela gostava. Não sei se hoje isso prejudicou em alguma coisa, né? Não sei. Sim, você contar isso me fez lembrar de uma cliente minha que tem uma filha pequena. E ela falando um dia, lá durante a organização, a gente conversando, e ela falando, que ela não sabe brincar. Que ela não brinca, a brincadeira dela com a filha é levar a filha para cozinhar, vamos fazer um bolo junto, vamos fazer alguma coisa assim. Ela falou, por quê? A minha mãe não deixava eu brincar com os brinquedos quando eu era criança para não estragar. Então, tipo, ela tinha brinquedo, mas antigamente acho que tinha muito. Acho que a Barbie na caixa é meio isso. Comprou, mas não pode estragar. Então, a criança sequer podia brincar. Mas aí você vê o reflexo hoje, ela falou, eu não sei brincar. Ela falou, meu marido brinca mais, tal, mas eu não sei brincar, porque eu não brinquei. Sim, não tem como saber. Exatamente. Então, você vê que tudo é reflexo também do que a gente, né? É o que eu falei da casa, eu não sei cuidar da casa, porque ou as pessoas à minha volta, quando eu era criança, só reclamavam de cuidar da casa, ou eu era servida o tempo todo, tinha empregados para fazer tudo, e ninguém me ensinou a ser responsável pelas minhas coisas. Né? Então, tudo passa por como era a minha casa na infância. O que eu aprendi sobre isso? A criança também tem isso, ela modela os pais, né? Ela vai aprender como lidar com as coisas, com a casa, com tudo, com as pessoas, através do que ela aprende vendo os pais lidarem. Né? Exatamente. Nossa, é muito louco, né? Porque assim, se conhecer, se desenvolver, tudo na vida pode ser uma ferramenta, inclusive a nossa casa, inclusive a sua mesa de trabalho, tudo, as roupas que você usa, tudo é uma ferramenta, né? Eu queria te perguntar, o que você diria para alguém que está se sentindo assim, meio que no caos, meio que se sentindo perdida, sem saber o que fazer, tanto para onde ir ou com relação, sabe? Pode ser qualquer coisa, mas um sentimento. O que você diria para essa pessoa, no seu caso, né? O que ela poderia fazer na casa dela para ajudar, para que ela possa se sentir um pouco melhor? É claro que talvez precise de outras ferramentas, né? Outros profissionais para ajudar, mas com relação à casa. Nossa, eu acho que é observar, né, a casa. Mas esse observar não é julgar, tá? É só observar. Fazer um exercício de, sei lá, abrir a porta, como se você estivesse entrando a primeira vez naquele lugar, como se você não morasse lá, e olhar para cada coisa, para cada objeto, para cada, sei lá, uma rachadura na parede, a cortina, o que isso te diz?
né? Eu gosto disso, eu não gosto. Por que que eu gosto? Isso é importante para mim? Por que que é importante? Por que que eu coloquei isso aqui? Por que que isso ainda está aqui? Eu gostaria que isso estivesse em outro lugar, né? Mas não é julgar, não é falar, ai, nossa, que parede feia, ai, nossa, que não é isso. É observar Questionar, como né? se sente. Não, é aqui, ó. É aqui. O que que isso me faz sentir? Né? Que sentimento isso me desperta? Que sentimento a minha casa me desperta? É o que eu te falei quando você falou, né? O que que é isso para mim? Eu falei, eu amo chegar na minha casa. Né? E eu conheço pessoas que não gostam de chegar na própria casa. Uhum, Que abre a porta e tem vontade de bater a porta e sair de novo. Né? uhum, Então, por que que é essa aversão? Não, não quero estar em casa. Né? Então, é esse exercício de observação, né? De uhum. cada coisa. E a casa diz, as coisas dizem pra gente. É isso, Lu. Que Nossa, é isso, é amei. um convite. Aham, é. E eu acho que essa observação você também pode estender, né? Como é que é a sua família quando chega em casa? De repente começa todo mundo a brigar, de repente dá desentendimento, ou todo mundo fica bem, em paz? Como é que funciona isso? Né? Isso É porque eu também falo, uma é uma forma. pessoa, às vezes, por exemplo, uma cliente, quando me chama, se a bagunça está irritando ela, está cansando ela, está estressando, ela está irritando outras pessoas que moram na casa Uhum, também, ela está causando estresse em outras pessoas também, né? É todo mundo, ali, o uhum, bem-estar é de todo, e o mal-estar isso. também. Uhum. E a bagunça tem só mais um Pode ponto, falar. assim, que eu acho. A bagunça, eu brinco e falo que organização gera harmonia, mas bagunça gera discórdia. Porque é um lugar caótico, onde ninguém acha nada, todo mundo quer achar culpado. Isso. Isso desarmoniza os relacionamentos. Ai, quem Uhum, deixou isso aqui? Quem, quem sumiu? Aonde, né? Todo mundo quer encontrar um culpado. uhum. Né? Então a gente pensar sobre isso também, né? É, Se a verdade. gente cuida, se a gente organiza, se a casa tá boa para todo mundo vai viver melhor ali, todo mundo vai conviver melhor, né? A Uhum, harmonia está nisso. com A certeza. paz, a tranquilidade, a leveza para todos. Uhum. Boa noite, Sueli. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Aproveitem para perguntar. Enquanto isso, eu queria falar o seguinte, queria fazer um convite aqui. Na semana que vem, do dia 17 ao dia 23, eu vou dar um curso gratuito que se chama Buscadora de Si. É um curso de autoconhecimento através da simbologia dos astros, onde eu vou te ensinar como sair do automático, para você realmente se conectar com você mesma. Ah, o alarme não tocou, se ele colocou. Para você se conectar com você mesma e realmente se sentir com mais clareza, aqui como a gente falou, com mais autopercepção, para que você possa realmente colocar no mundo você mesma como você deseja ser, sem medos. Então, quem sentiu o chamado, depois aqui da nossa live, o link está lá na bio, vai lá, se cadastra, porque vai ser muito lindo. Eu espero vocês. A Sueli falou que vai participar. Ai, que delícia, Eu vi Sueli. seu vídeo hoje, é maravilhoso, maravilhoso. Ah, então, vai ser muito gostoso. Ninguém tem pergunta, gente? Então eu vou agradecer, Lu, muito obrigada. Eu adorei o papo aqui com você. Acho que casou muito bem com tudo que a gente conversou. A live vai ficar gravada. Enfim, pode se despedir, fica à vontade. Tá bom, obrigada pelo convite, adorei também, uma delícia, nem vi o tempo passar. Pois é, Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a todo mundo que assistiu. isso, gente. Obrigada, viu, por terem estado aqui. Não tem problema, Beijo, Sueli. A live vai ficar gravada. Você pode assistir depois, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Lu. beijo, Obrigada. obrigada eu. Tchau.